Opa, Banco 6, hoje daqui estamos de obra nova pra vocês e hoje vamos de acidente. Só que antes de estar começando o vídeo, eu queria estar recomendando a vocês o servidor do Discord. Entrando no servidor, vocês poderão estar batendo um bate-papo até que legal comigo. Além do mais, lá agora possui bastante ADM competente. Mas se você procura obras novas, lá você vai encontrar na aba de recomendação e na nova aba. Essa, você só basta pesquisar o vídeo que você procura. Nele, você vai encontrar a obra e o vídeo do canal. Entre lá para bater um bate-papo legal comigo. O link está no primeiro comentário fixado. Mas parando com a nossa enrolação, vamos ao foco. Talentos. Caso você consiga um bom, você terá uma boa vida. Caso consiga um ruim, terá aquele sofrimento. Já aqui no mundo de nosso protagonista, do nada um trem veio até esse mundo. Chegando nesse mundo, esse trem taca esse mundo de nosso protagonista em outro. Agora, esse Deus forçam eles a ter só uma única escolha. A única escolha deles é participar de um jogo. Caso essas pessoas escolham recusar essa ideia de querer participar desse jogo, eles irão receber uma punição. Mas aqui do nada, um brutamonte resolveu que não queria acreditar nessa história de doido. Como resultado, por ele querer meio que resistir, ele acabou meio que falhando. E devido a isso, esse bicho feio daqui acabou no fim mandando esse brutamonte para um outro mundo. Ao mandar esse trem para um outro lado, de um outro lado já podemos ver o nosso protagonista, o vulgo Linhal. Esse estava de boa, até esse bicho escolheu nosso protagonista como outro alvo. Mas ele permanecia extremamente calmo, porque ele tirou algumas cartas. Na real, ele tirou 5 cartas de talento. Embora que isso seja meio que estranho para algumas pessoas, isso é uma baita vantagem para ele. Com a vitória quase na mão, ele resolve abrir aqueles talentos. Abrindo aquilo tudo de uma vez só, uma luz acaba meio que aparecendo. Isto em seguida já entra então no corpo de nosso protagonista. Então após aquilo entrar meio que na sua cabeça, ele começa a se sentir um pouquinho estranho. Mas em seguida, após o efeito daquela luz passar, ele se recupera. Agora na sua frente, ele conseguia ver uma coisa nova. Isso era uma coluna de habilidade. Aqui mostrava para o nosso protagonista as suas habilidades. E ao mesmo tempo, aquela coisa mostrava as suas fraquezas também. Parado naquele exato lugar e olhando para a sua tela de start, ele começa então a perceber as suas novas habilidades. Ele, quando vê as suas novas habilidades, ele percebe que ficou bastante forte. E isso deixou ele bastante feliz. Mas atualmente, o Linhouse viu um grupo de pessoas. Porém, esse grupo de pessoas que ele acabou de encontrar não tinha basicamente nenhum lar que possuía sequer um talento só. Só que então ele apenas ignora o que estava rolando. Mas do nada, no meio daquela multidão lá, uma garota acaba meio que chamando a sua atenção. Ele percebeu que ela não era uma figurante qualquer. Ele via que ela sabia lutar um pouco de artes marciais. Só que o que mais chamou a atenção de nosso meninão foi isso. E isso daqui quase tornou o nosso meninão um gado dela. Porém, o que mudou na história é que ela conseguiu perceber ele. Ele antes queria tentar a sorte em peitar aquele olho feio. E após aquela certa cena, essa resolveu que ele está seguindo o nosso protagonista. Ela queria, mas já o seu guarda-costa resolveu que não queria deixar ela sair para qualquer tipo de canto. Só que antes, ele utilizou sua habilidade de avaliação nela. E isso fez que ele tivesse um pouco mais de interesse nela, pois suas habilidades eram altas, não só a dela, como também de seu guarda-costas. Porém, agora nesse exato lugar, aquele olho novamente aparece. Porém, aquele trem só apareceu para desejar sorte, pois eles iriam meio que ser jogados no meio do nada, onde que lá eles terão que estar sobrevivendo na raça. Então, ao desejar boa sorte ao nosso meninão, algo começa já a acontecer. Em volta de si, uma coisa meio que maluca começa a acontecer. Aquilo que aparece do seu lado acaba meio que sugando ele. Minutos depois, podemos já ver aqui em uma caverna o nosso meninão acordando. Ao acordar naquela caverna, ele começa já a perceber várias coisas. Ao seu lado, ele vê um grupo de figurantes. Só que o nosso meninão ali, do nada, percebe que no meio daqueles figurantes tem uma mina. Vendo ela, ele sabe que queria cuidar dela um pouco. Porém, no momento, ele não tem tempo para nada. Então, nosso gado guerreiro começa então já a pensar em umas coisas para tentando sair desse lugar. Mas ao seu lado, ele consegue ver algumas aranhas. Então, ao ver essas aranhas, ele finge que não viu nada. Então, ignorando isso, algo em seguida começa a surgir. Esse trem que acabou de surgir na frente deles foi uma placa. Essa placa que acabou de aparecer no chão continha algumas coisas importantes. Uma delas mostrava que o nosso meninão agora estava no ninho da mãe da aranha. Porém, eles apareceram no momento meio que errado, pois agora aquela aranha está num momento de reprodução e devido a isso, os ataques da rainha se tornam cada vez mais fortes. Ao ler aquilo tudo que apareceu naquela coisa que apareceu no chão, aquilo lá desejava sorte para cada um deles, pois de fundo
há alguém que estará sempre observando a cada um deles. Porém, no meio dessa brincadeira, o nosso meninão começou a perceber algumas coisas. E entre essas coisas, foi alguma modificação. Essa masmorra que ele está foi modificada. Os monstros têm mais inteligência. Agora eles vão estar conseguindo perseguir alguém quando resolver querer pisar um pé fora do lobby. No entanto, no mundo real, as coisas não serão assim. Porém, uma coisa lá do fundo, então dá início a tudo. Dando início, o nosso protagonista começar então já a perceber em outras paradas. Esse lugar é bastante úmido e devido a isso, eles e a sua equipe precisarão fazer alguma coisa um pouco mais rápido. Isso é fazer menos barulho possível, pois caso isso, alguns monstros e algumas coisas estarão aparecendo para estar mexendo com ele. Mesmo estando num grupo um pouco pequeno, eles terão um pouco de desvantagem. Mesmo tendo desvantagens, eles seguem em frente. Enquanto caminhava para frente, nosso meninão ficava de olho em tudo. Andando por aquela caverna, ele só olhava para um lado, para essa mina. Só que do nada, algo começa a surgir do fundo. Aquilo que apareceu do fundão, em seguida resolveu querer atacar essa mina. Já o moleque que estava de olho nela, só vê na sua mão alguns ketchup saindo. Mas ele só fica parado, apenas tremendo de medo. Porém aquilo em seguida cai em cima dela. E depois começa já então a devorar aquilo. Após aquele grupo que ele estava seguindo perceber aquela figura sendo devorada, eles resolveram querer meio que sair tudo correndo junto, deixando o nosso meninão para trás sozinho. Sozinho agora, ele saca uma pedra. Na sua mente, aquilo lá iria funcionar perfeitamente. Achando que uma pedra pequena dessa iria estar mandando esse bicho já para um outro mundo, ele para e pensa no fim que não estaria valendo a pena, pois o bichinho era fofo. Não só isso, ele então começa já a ver as suas estatísticas. Então, ele vê que as suas habilidades aqui no exato lugar e momento era mais forte ou maior daquele guarda-costas daquela morena adiante. Ainda nosso protagonista, sem entender do que estava acontecendo, ele começa então a perceber que a habilidade e força daquele trem era 2 vezes maior do que a de nosso meninão. Só sua agilidade era 3 vezes maior que a sua. A sua ideia de querer emboscar ela por trás acabou indo água abaixo. Se ele tivesse feito aquilo, ele com certeza já estaria morto. Mesmo sabendo de tal força dela, ele não queria estar dando um pé atrás. Pensando em pegar a sua pedra e lascar nela, ele vê a sua fofura e muda em seguida então de ideia. Ele pensa que ela poderia estar meio que ajudando ele no futuro. Já então, após não matar aquele bichinho, eles seguem então em frente. Seguindo e explorando aquela caverna, eles conseguem encontrar vários cadáveres daqueles figurantes que fugiram e deixaram o nosso meninão sozinho. Vendo aqueles cadáveres no chão, nosso meninão consegue perceber ao redor deles que tinha várias pequenas aranhas. Aquelas pequenas aranhas, em seguida então já aproxima de si. Ele vê que elas não estavam atacando ele. Já então, após elas não querer atacar ele, ele só apenas segue em frente. Seguindo, ele chega num lugar. Então, ao chegar no ninho da rainha das aranhas, nosso meninão percebeu que ela era só um pouquinho enorme, mas o baú era maior ainda. A garota aranha era só um pouco bonita, mas antes que ele fosse mais pra frente, as pequenas aranhas oferecem o nosso meninão para aquela mãe aranha. Nosso prota só apenas pensa que teria que cuidar de seus pequenos irmãos, mas foi tudo ao contrário. Elas queriam que o nosso protagonista se tornasse os pais dela. Só que falta o básico. Por ele ser um macho, as aranhas fêmeas sempre devoram os machos para nutrir os seus pequenos bebês, que ainda apenas vão nascer. Apenas pensando nisso, ele fica bastante assustado. Mas nesse exato momento, aquela garota aranha se aproxima de nosso protagonista. Em sua mente, ele tenta criar vários tipos de defesa para estar conseguindo lutar contra ela e vencer e fugir desse lugar. Pensando que essa garota aranha iria fazer algumas paradas com ele, ele pensa que seu fim chegou. Ele pensa que seus 20 anos de vida foi tudo em vão. Mas pensando que iria bater as botas, ele vê outra coisa acontecendo. Ela pegava suas teias e tacava nele. Após um bom tempo, podemos ver o moleque. Ele está abatido, mas ainda continua em pé. Mas por ele ter ficado com ela dali só um pouquinho, ele acabou ganhando no fim uma recompensa. Porém, do nada, o nosso protagonista começou a escutar uma voz de um certo bicho aí que vinha em sua cabeça. Ele, claro, quando escuta isso, fica bastante confuso. Porém, ele fica mais confuso ao ver uma missão lá que ele nem tem nível para estar completando ela. Mas ele completou. Ao coletar suas primeiras missões, ele então se levanta e vai andando à direção daquele baú que ele tinha visto antes. Chegando mais perto, ele resolve abrir. Abrindo, uma luz meio forte vai na sua cara. Mas já em seguida, ele consegue ver alguma coisa lá dentro.
Isso, era um livro. Achando que esse livro não prestava para nada, ele pega nisso. Ele vê em seguida que aquele livro possuía algumas habilidades. Livro de ferramenta, ou basicamente para estar mudando de classe. Agora o nosso protagonista, aqui nesse momento, ele conseguiu se tornar um domador de monstros. Pois agora, o nosso protagonista terá a chance de fazer contrato com qualquer tipo de bicho. Para domar esses bichos era fácil, mas para estar conseguindo domar os bichos, o nosso protagonista teria que ter uma força maior do que a dela. Só que o livro que ele acabou de reencontrar deu a eles a habilidade, mas aquilo não ensinou a ele como utilizar suas novas habilidades. Vendo então que ele não vai estar conseguindo utilizar a habilidade de domar, ele vê que isso era apenas uma coisa inútil. Nosso protagonista começa a pensar por um bom tempo que ele agora poderia estar talvez mudando para uma classe melhor. No entanto, o que o nosso menino não esperava, que a dificuldade em formar um contrato com algum tipo de bicho, era fácil. Por sua força mental ser bastante alta quanto às outras, em diferenças apenas 2 pontos, nosso protagonista conseguiria estar domando essa garota aranha. Só que para piorar as coisas, ele vê uma dificuldade. Sua nova dificuldade era em formar contrato com as pequenas aranhas, pois ele ainda não tinha pontos mentais para estar conseguindo domar ela. Parado naquele exato lugar por um bom tempo, ele começa a pensar no método para domar aquelas pequenas aranhas. Pensando bem, ele recebe no fim um pouquinho de hack, e graças a isso, ele conseguiu finalmente fazer um contrato com a nossa wife um pouco diferenciada. Logo depois, ao fazer esse contrato, ela e todas essas aranhas, logo em seguida, foram todas sugadas para a sombra de nosso protagonista. Agora ele poderá estar invocando elas quando quiser, na hora que quiser também. Mesmo ele sendo agora o mais fraco, ele terá elas para estar ajudando ele. Então, ao domar a rainha da aranha, aquele bicho lá acaba no fim invocando o nosso protagonista. Não só ele, como todo mundo para o lobby. Ao voltar todo mundo para o lobby, todos já em seguida já conseguem despertar uma coisa. Todos desse lugar conseguiu despertar o nosso sistema. Só que esse sistema, eles só vão estar conseguindo ver quantos monstros mataram e ao mesmo tempo ver os seus níveis. Nosso protagonista, ao abrir então a sua tela de sistema, ele começa a tentar ver quanto evoluiu, mas vendo, ele vê que não evoluiu coisa nenhuma. Porém, enquanto ficava vendo quanto nada evoluiu, do seu lado então aquela morena nossa aparece. Ela já vem correndo na sua direção, se agarrando nele. Aquela aranha que estava grudada em nosso prota não gosta nem um pouco desse tipo de ação. Essa aranha quase mandou ela já para o outro mundo, mas nosso meninão se afastou. Se afastando, eles dali então já utilizam a sua tela de sistema. Abrindo e vendo seu nível ainda, ele fica triste, mas vendo o nível dela e de seu guarda-costas, ele fica bastante surpreso, pois o nível do guarda-costas evoluiu bastante, mesmo ele sendo um cara meio que fraco. Após ele então ver finalmente o nível daquele guarda-costas de nossa morena, ele e ela resolveram querer estar indo até ele. Bom então, seguindo o caminho, eles se encontram com aquele guarda-costas, mas no momento, eles conseguem ver umas coisas de diferente. Esse guarda-costas de nossa morena agora estava com um grupo de figurantes. Esse bicho então se apresenta para ela, mas só que quando aquele guarda-costas vê o nosso protagonista, ele já fecha a cara. Aqui agora esse cara resolveu querer fazer uma coisa por si próprio. Ele resolveu querer ser um próprio cara livre. Para isso, ele irá meio que não ser mais o guarda-costas dela. Antes, ele sempre vivia grudando em tipo de pessoas para estar conseguindo uma grana e conseguindo ter aquela vida. Agora que ele conseguiu o hacker puro, ele irá não ser mais o guarda-costas dela. Agora que esse cara finalmente ficou livre, esse figurante então aqui agora resolveu vir com algumas ideias doidas na cabeça. Nesse mundo, agora que é mais forte, mano. E devido a isso então, o nosso protagonista via que as coisas iriam ficar ruim. Então assim, ele pega a nossa morena e sai correndo. Aqueles caras resolveu ir atrás dele. Nosso prota não conseguiu correr por muito tempo, pois ele conseguiu alcançar os dois facilmente. Alcançando, ele se separa da nossa morena. Sozinho, esse cara achava que nosso meninão era o mais fraco entre os dois. Quase mandando nosso protagonista já para outro mundo, ele resolveu no fim querer fazer uma invocação. Ele aqui nesse exato momento invoca nossa Rainha Aranha. Com a invocação agora da Rainha Aranha, esse bicho então começa já então a destruir tudo que estava por perto. Com um chicote na mão, ela facilmente apagava esses figurantes, mandando cada um desses figurantes já para um outro mundo. O nosso protagonista se perguntava do porquê aquele olho não aparecia e dava uma punição para o nosso prota. Mas já de outro lado, aquele brutamonte tentava fugir. Ele via que não estava mais conseguindo peitar o nosso protagonista, mas fugir também ele não estava conseguindo. Então assim, ele tenta se aliar ao nosso protagonista. Nossa morena que via isso, não queria deixar.
Ela então começa a dar umas bicudas nele, mas nosso protagonista via que ela não iria espancar esse bicho feio. Assim então, ele iria fazer o básico, ele iria mandar a sua aranha fazer o estrago final. Já que ele então não recebeu a punição por ter feito aquele estrago nos figurantes antes, ele manda essa nossa aranha fazer isso. Porém, nossa morena acaba meio que impedindo. Ela não queria que mandasse esse bicho feio para outro mundo, pois ainda iria precisar dele. Assim então, ele tenta não querer fazer que ele morresse. Só que nossa aranha já estava quase mandando esse bicho já para um outro mundo. Essa já levantava sua espada. Enquanto fazia isso, da sua frente algo aparece. Aquele olho brota do nada. Porém, ela já lançava aquela sua espada na direção daquele bicho. Mas enquanto chegava mais perto, ela para. Ela fica surpresa, pois esse bicho conseguiu parar facilmente um ataque seu. Então, já logo após a aparição daquele olho, aquele brutamonte já fica bastante feliz, pois ele acha que agora aquilo lá irá dar uma punição ao nosso protagonista. Não só punindo o nosso protagonista, ele queria que também punisse a sua ex-chefe. Porém, nosso protagonista, nesse exato lugar, tenta refutar ele. Ele dizia que não sabia do que estava acontecendo. Ele só viu esse brutamonte com a intenção assassina. Então assim ele só fez uma invocação, e que resultou nessa brincadeira. Nessa desculpa, ele aceitou mais a do nosso protagonista. Aceitando as desculpas, esse cara do fundo ficava com ódio de nosso prota. Ele perdeu 3 figurantes para o nosso prota. Assim então, ele tenta criar uma ideia de que nosso protagonista tem algum tipo de relação com esse deus do zóio. Enquanto mais pensava, mais ele no fim se irritava. Se irritando demais, ele acaba meio que falando algumas coisas. Ele bota pra fora o que pensava. Porém, o que esse brutamonte acabou de falar para esse deus do zóio, ele não gostou nem sequer um pouco do que esse brutamonte diz. Devido a isso então, esse deus do zóio resolveu querer fazer um contra-ataque. Assim então, ele lasca em cima desse brutamonte um raio. Caído duro no chão, já podemos ver nosso protagonista. Ele só tentava escapar da punição, mas do nada, o nosso prota é meio que sugado para uma dimensão. Ele em seguida já se vê dentro de uma dungeon, onde nesse lugar ele recebe uma nova missão. Sua missão é tentar sobreviver, porém a chance de alguém bater as botas é bem alta. E como sempre, esse bicho acaba no fim aparecendo para desejar sorte. Isso significa então que a verdadeira batalha estava prestes para começar nesse espaço. Mas uma coisa que não valia nesse mundo era dinheiro, mas no lugar do dinheiro, eles irão colocar pontos. Para conseguir habilidades novas, ele terá que conseguir pontos matando monstros. Caso consiga bastante ponto, ele irá conseguir os melhores equipamentos. Só que para fazer essa sua nova missão, ele vai precisar de ajuda. Então assim, ele vai até aquele brutamonte. Chegando perto do brutamonte, ele então apenas pede ajuda. Mas ele ainda continuava bruto com o nosso prota. Ele se recusava a aceitar ajudar nosso meninão. Até queria tentar a sorte contra aquele deus do zóio. Porém, nosso meninão tinha uma carta na manga. Essa era aquela garota aranha. Escutando esse nome, ele aceita facilmente a proposta. Assim, então, ele no fim dividiu um pouco de pontos ao nosso protagonista. Mas nosso meninão queria mais. Assim, ele pede tudo dele. Ele, no fim, só conseguiu 80 pontos. Com esses pontos que ele acabou de conseguir, ele dividiu aquilo em algumas coisas. Seus itens e equipamento foi todo melhorado. Para finalizar, ele gasta 40 pontos no relógio infantil. Antes de gastar esse ponto, ele via que tinha outras coisas que valia a pena, mas no momento não valia. O que valeu a pena foi no relógio infantil, pois o relógio infantil irá dar a ele temporariamente compras no mercado. O que isso significa? Que ele terá a chance de estar encontrando algumas habilidades e equipamento bastante úteis. Mas no momento então ele só foca em aumentar a sua força e habilidade. Mas também lá ele descobre o item de mudança de classe. Embora que esse livro fosse de qualidade comum, isso daí valia apenas 200 pontos. Isso mostra o quão valioso um domador de monstro é. Para finalizar então, ele apenas gasta 20 pontos para trocar uma técnica sua para um exército, para que ele possa estar controlando mais monstros futuramente. Só que enquanto ele ficava modificando seus hackers dali, ele escuta no fim uma voz. Essa voz chamava por nosso protagonista. Esse cara aqui que apareceu tentava contratar o nosso prota para um tipo de equipe dele, mas nosso meninão recusou a proposta. Recusando, já um outro cara já aparece. Esse outro que apareceu tenta convidar o mesmo, mas esse que tem cara que vai aprontar, nosso protagonista resolveu ficar parado e escutar um pouco do que ele falou. Ele tentava ignorar, mas ali ele olhava o seu sistema. Ele via que esse cara não era uma pessoa comum, pois seu rank era um dos maiores. Ele se encontrava no top 5. Nosso protagonista via que nesse momento esse cara não era uma coisa boa para estar se mexendo. Vendo que ele vai precisar voltar e ficar forte para um dia poder chegar no topo, ele apenas aqui ignora tudo o que esse bicho falou para o nosso protagonista. Após ele falar coisa com coisa ali por um bom tempo,
ele resolveu querer ignorar. Assim, então, ele apenas sai. Ele entra num portal que estava na sua frente. Após então ele entrar naquele portal, aquele brutamonte reaparece, dizendo que estava querendo estar se tornando aliado dele. Aceitando a proposta, esse cara então dá a ele um tipo de armaduras e um tipo de equipamento. Esses equipamentos que ganhou eram só um pouco fortes. E ele também ganhou a missão de fazer alguma coisa. Mas para nós, para tu que está curioso para saber o que é essa missão, nós teremos aqui, infelizmente, deixar para uma próxima parte. Aqui para nós ter aquela parte 2. Vamos deixar uma meta de likes. Se nós bater 5.000 likes, eu trago a vocês a parte 2.